Vamos lá, pessoal. Questão número 9. Questão que vai tratar das peculiaridades do procedimento licitatório. Pessoal, preste bem atenção. Eu vou aproveitar esse esquema aqui, eu dou uma limpada, né, da questão anterior para a gente aproveitar aqui. Preste atenção, ó. Primeiro, eu vou tratar das 7 peculiaridades desse novo procedimento licitatório. Um procedimento que tem 7 etapas, 7 atos, etapas, fases, e tem 7 peculiaridades quando eu comparo a 8666 com a nova lei de licitação. Vamos lá, pessoal. Primeira peculiaridade, peculiaridade número 1. Hoje, a fase preparatória, ela abre o procedimento, né, para efeito de prova. Ela sempre existiu, tá? Mas para efeito de prova agora, o ato número 1, o que abre o procedimento licitatório é a fase preparatória, tá? Tá bom. 2. Eu tenho que lembrar que não tem mais carta convite. Por que não tem mais carta convite? Porque a modalidade de convite, ela foi extinta pela nova lei de licitação. Se o convite foi extinto pela nova lei de licitação, não tem por que mais ter carta convite. Agora só tem publicação do edital. Terceira diferença. Eu não tenho mais recebimento de documentos. Legal? Não tem mais recebimento de documentos, né? Eu agora só tenho recebimento de propostas e lances. Ou seja, antigamente, na lei de licitação anterior, na 8666, aqui, ó, recebia documentos e propostas. Agora aqui só recebe propostas e lances. Não tem mais recebimento de documentos. 4. Hoje o julgamento vem primeiro e a habilitação vem depois. Na lei antiga de licitação, na 8666, primeiro vinha a habilitação para depois vir o julgamento. Na nova lei de licitação não é assim. Na nova lei de licitação, primeiro tem o julgamento para depois ter a habilitação, ou seja, houve uma inversão. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. A fase recursal hoje, né, ela está dentro do procedimento licitatório. Ou seja, a fase recursal hoje, ela está entre a habilitação e a homologação. A fase recursal hoje, ela está entre a habilitação e a homologação. Tem gente que não vê isso que eu vou falar agora com uma peculiaridade, mas eu vejo. Nós temos a fase final de encerramento. A fase final de encerramento. Esse encerramento, ele fica lá no artigo 71 da nova lei de licitação. E o encerramento, ele fica entre a fase recursal e a homologação. Nesse encerramento podem acontecer 4 desdobramentos. Primeiro, pode haver a necessidade de sanar vícios. 2, se os vícios não podem ser sanados, vai haver anulação. Por motivo de conveniência e oportunidade, pode acontecer revogação. E se tiver tudo certinho, vai acontecer a adjudicação. Ocorrendo a adjudicação, a gente segue para a homologação. Ou seja, a licitação só vai ser homologada se antes ela foi adjudicada. Perfeito? E lembrando que na 8666 não era assim. Na 8666, primeiro eu tinha a homologação para depois a adjudicação. Ou seja, na 8666, o último ato do procedimento licitatório era a adjudicação. Hoje, na nova lei de licitação, o último ato do procedimento licitatório é a homologação. Então, hoje, qual é o último ato do procedimento licitatório? A homologação. Na 8666 era a adjudicação. Perfeito? Então, quais são as 7 peculiaridades do procedimento licitatório? Hoje, 1. Não começa com a publicação do edital, começa uma fase preparatória. Hoje não tem mais publicação de carta convite, é só publicação de edital, porque o convite foi extinto.
3. No recebimento de documentos, não tem mais documentos, é só recebimento de propostas e lances, não tem mais recebimento de documentos. 4. O julgamento vem antes da habilitação, porque antes vinha a habilitação, depois o julgamento, agora é julgamento e depois a habilitação. 5. A fase recursal está dentro do procedimento licitatório, entre a habilitação e a homologação. 6. Eu tenho uma fase de encerramento, uma fase essa onde, entre a fase recursal e a fase de homologação, podem acontecer 4 desdobramentos: sanavício, anulação, revogação e adjudicação. Já vou ver isso aqui. E a 7ª peculiaridade: o último ato do procedimento licitatório agora é a homologação. Na Lei 8666 não era assim. Na Lei 8666, o último ato do procedimento licitatório era a adjudicação. Ou seja, primeiro eu tinha a homologação para depois a adjudicação. Na nova lei de licitação é o contrário. Primeiro eu tenho a adjudicação para depois homologação. Ou seja, hoje o último ato do procedimento licitatório é a homologação. Tá bom? Fechamos aqui. Vamos corrigir a questão número 9. Foi. Sobre as peculiaridades do procedimento ordinário, da nova lei de licitação, a habilitação vem primeiro e depois o julgamento. Não. Primeiro vem o julgamento, depois a habilitação. O julgamento vinha primeiro na 8666. B. A fase recursal acontece após todos os atos do procedimento. Não. Hoje a fase recursal está dentro do procedimento licitatório como um todo. Ela fica entre a habilitação e a homologação. C. O julgamento vem antes da habilitação, certinho. Primeiro vem o julgamento, depois a habilitação. Antigamente, primeiro vinha a habilitação, agora primeiro vem o julgamento. Tá certo a letra C, Fundamento artigo 17. D. Para maior celeridade, a habilitação foi suprimida. Não, a habilitação está aqui. A única coisa é que agora a habilitação vem depois do julgamento. Antigamente, a habilitação vinha antes do julgamento. Letra E. A adjudicação vem após a homologação. Não. Isso acontecia na Lei 8666, que a adjudicação era o último ato do procedimento licitatório. Agora, a homologação, ela vem por último. Ou seja, primeiro eu tenho a adjudicação, para depois ter a homologação. Então, hoje, a homologação é o último ato do procedimento licitatório. Então, sendo a homologação o último ato do procedimento licitatório nos dias de hoje, porque na lei anterior, na 8666, era a adjudicação. Questão de número 9, com fundamento no artigo 17 da nova lei de licitação, a alternativa correta é a letra C, de casa. O julgamento vem antes da habilitação. Perfeito? Pessoal, já te convido para a última questão, questão número 10 do simulado de número 4.